Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. O dia foi tranquilo hoje em Luanda para quem teve que se movimentar com recurso aos autocarros públicos. A tarifa em relação ao preço da corrida alterou para 150 kwanzas desde ontem, mas hoje quem saiu pagou a viagem ao preço anterior de 50 kwanzas. O bilhete de passagem nos autocarros públicos continua a ser de 50 kwanzas até o momento. Os cidadãos que utilizam estes meios de transportes rodoviários mostram-se agastados com o aumento da tarifa. Isso é nos sufocar. Onde é que vamos ir parar? Com a subida do autocarro 150. Imagine, eu que vivo na Viana, hein? Até chegar em Viana, quanto é que eu vou pagar de táxi, de autocarro? 150 kwanza. E eu tenho que me pôr em pé no autocarro e estou a pagar 150 kwanza. Eu não estou de acordo com isso. Pelo menos 100 kwanza. Tem que subir a 100 kwanza. Imagina as mulheres zungueiras saem daqui, saem de Viana para aqui. No seu regresso, 150 kwanzas é muito. Joaquim Africano, funcionário de uma empresa privada, diz que a partir de agora terá de se reinventar para se adaptar ao atual cenário. Era 50 kwanzas o autocarro, já fazíamos uma ginástica enorme. Imagina nessa altura 150 kwanzas. O preço do táxi é 200, o autocarro 150 kwanzas. É muito difícil. Isso só aumenta, por exemplo, eu vivo no Bita, trabalho aqui na Manhanga. Imagina só o exercício titânico que eu tenho que fazer em termos econômicos todos os dias. Trabalho de segunda a sábado numa empresa privada. Agora, nessa altura, vou ter que refazer todos os cálculos no sentido de criar um meio termo. Tá vendo? Eu tenho família para sustentar. A direção da Associação de Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos de Angola, Transcol, considera acertada a medida do governo por causa da questão financeira deficitária das empresas operadoras. Temos que ter calma, temos que olhar com bastante serenidade a esta questão, porque, volto e repito, só teremos qualidade se as empresas tiverem saúde financeira. Por isso é que está a faltar autocarros, porque as empresas não têm essa saúde financeira. Carlos Carneiro esclarece também que o Estado continuará a proteger a classe mais vulnerável à luz do Decreto Executivo Conjunto número 402/14 de 22 de dezembro. Com esta nova tarifa, o Estado deixa de subsidiar a atividade do transporte, deixando apenas as camadas vulneráveis para a questão desse subsídio. Ou seja, vai subsidiar apenas estudantes, idosos, pessoas com problemas de locomoção e motricidade e creio que e antigos combatentes, e os antigos combatentes. São as notícias na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Combate à poliomielite. Campanha de vacinação teve início hoje em todo o país, com meta de alcançar mais de 500 mil crianças. Situação do mercado cambial no país. O Comitê de Política Monetária do BNA adota em reunião novas políticas. Luanda Norte, momentos que marcaram a inauguração do aproveitamento hidroelétrico do Lachimo. Circulação interurbana no Namibe. A província ganha novos autocarros e os munícipes agradecem pelo gesto, que pode facilitar a mobilidade de pessoas e bens na região. Jornada de trabalho. O Presidente da República seguiu hoje para a província do Namibe. Chefe de Estado inaugura amanhã infraestruturas do Parque Nacional do Iona. A reportagem da semana, a asma. Detalhes sobre a doença crónica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Motivos que colocam a Kizomba na lista de estilos de dança mais preferidos por cidadãos estrangeiros e não só. Principais assuntos que marcam a atualidade além das nossas fronteiras e novidades do desporto também em destaque. Bem-vindos ao melhor da informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola.
Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Está lançada no país a campanha de vacinação contra a poliomielite e mais uma jornada. O Ministério da Saúde prevê imunizar mais de 500 mil crianças. A campanha conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde, que para o efeito disponibilizou um financiamento avaliado em 10 milhões de dólares. O chute de arranque da campanha de vacinação contra a poliomielite teve como palco a comuna do Calumbo, no município de Viana. Trouxe as minhas 2 netas. São gêmeas. A campanha da vacina, a vacina ajuda mais e dá mais proteção nas crianças. Para não ter paralisia infantil e para também de saúde, tem 1 mês. A meta em Luanda é vacinar aproximadamente 1 milhão de crianças menores de 5 anos. Nós temos a polio bivalente, que é da rotina. Temos a vacina da polio injetável, que também é da rotina. E temos a vacina da campanha, que é monovalente. Portanto, é uma vacina fabricada para responder o poliovírus circulante na RDC e não só, em alguns países limítrofes da Angola. Nas zonas com nível elevado de absentismo, a estratégia é trabalhar com os líderes das comunidades. Nós envolvemos entre os vacinadores, voluntários, técnicos, homens dos transportes, perto de 11 mil funcionários. Avançar. As equipas estão orientadas para que vão nos bairros mais recônditos e entrando em todos os lugares para que de porta em porta e de casa em casa possamos fazer a vacinação às nossas crianças. O nosso apelo vai justamente para que desconstruamos a ideia de qualquer mal que a vacina possa fazer. E a Organização Mundial da Saúde disponibilizou mais de 8 milhões de dólares para as 2 fases da campanha de vacinação. Angola deve fazer como país e tem vindo a fazer é manter esse estado de certificação. Então, manter o país livre da poliomielite. Vamos dar o nosso apoio. Estão envolvidos cerca de 10 milhões de dólares para as 2 rondas. A amostra do vírus não humano foi diagnosticado no etar do Sekele, importado da República Democrática do Congo, que tem agora a fronteira sob vigilância do Ministério da Saúde. Temos equipas de vigilância epidemiológica junto às fronteiras que estão a fazer triagem e, naturalmente, até agora está a correr tudo bem, mas se for o caso haverá intervenção. Portanto, a vacinação decorrerá como um meio de proteção e impedir a circulação do vírus. Nós estamos com taxas de cobertura razoáveis, mas temos que aumentar mais para que se mantenha o ganho em 2015. A campanha termina a 19 de maio, sendo que a segunda fase deve decorrer nos dias 28, 29 e 30 de junho. Recordo que Angola recebeu o certificado de erradicação da polio em 2015. O país passou a produzir mais energia elétrica a partir de hoje, com a inauguração na província da Lunda Norte do aproveitamento hidroelétrico do Luachimo. O empreendimento visa permitir a expansão da rede de distribuição. O corte da fita coube ao Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. A estrutura foi construída na década de 50 para abastecer a energia elétrica a cidade do Dundo e áreas mineiras próximas, sendo que atualmente conta com um novo circuito hidráulico e central com 34 megawatts de potência instalada, equipada com 4 grupos geradores de 8,5 megawatts cada. A obra consistiu na reabilitação do empreendimento e no seu aumento em termos de capacidade de produção de energia elétrica para o atendimento às necessidades daquela região do país. O referido projeto teve um prazo de execução de 87 meses, tendo criado 1.000 empregos diretos, abrangendo uma população de cerca de 10 mil famílias.
Ela é crónica e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Já perdi algumas oportunidades na vida por causa dessa mesma doença. Inflamação e estreitamento das vias aéreas. Como não se fala muito, eu não tenho assim muito conhecimento sobre a asma. A médica disse, olha, os pulmões estão fechados. E eu disse na médica, fechado como? Ele não consegue respirar. Casos e superações contadas na primeira pessoa. Esses anos todos vivi com essa condição. Posso dizer, ok, nesse momento já tenho condições. Manter o ambiente limpo, arejado, aspirado, aparelhos de ar-condicionado limpos. Asma. Detalhes. Reportagem da semana. Pesca e agricultura na SADC. Desafios. Análise em destaque. É mais à frente. Esteve hoje reunido o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que mais uma vez voltou a analisar a situação cambial do país. O Banco Central prevê uma desaceleração dos preços no segundo semestre de 2024. Quanto à inflação, a previsão é de que esteja fixada em 23,4% até o fim do ano. O Comitê de Política Monetária optou por rever a previsão da inflação para 2024 em alta, fixada agora em 23,4%, justificada fundamentalmente pela subida de preços do gasóleo e dos transportes coletivos urbanos de passageiros, assim como pela inércia inflacionista. Segundo as estatísticas de preços divulgadas pelo INE, a inflação mensal em abril fixou-se em 2,61%, tendo a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuído com 72%. O governador do BNA, Manuel Tiago Dias, referiu que a partir do mês de julho, ou seja, segundo semestre deste ano, os preços no mercado deverão registrar uma ligeira redução. Nós temos uma perspectiva de desaceleração do ritmo de crescimento dos preços a partir do segundo semestre deste ano. Estou a falar em desaceleração, não estou a falar em redução de preços. Quer dizer que os preços vão continuar a subir, mas a um ritmo menos acentuado, a razão pela qual nós estamos a perspectivar que a partir daí nós poderemos perspectivar uma taxa de inflação de 23,4%. Manuel Tiago Dias explica que o aumento dos preços na economia nacional é justificado pela fraca capacidade de produção interna. O crescimento do preço dos alimentos resulta fundamentalmente da insuficiente oferta de produtos de amplo consumo na economia, tendo em conta a redução das importações, que não têm sido compensadas na mesma magnitude pelo aumento da produção nacional. Questionado sobre a situação do Grupo Carrinho, que pretende adquirir ações do Banco KEV, o vice-governador do BNA, Pedro Castro e Silva, sinalizou que, por enquanto, o dossiê está entregue à Autoridade Reguladora da Concorrência para avaliação de alguns pressupostos, uma vez que o grupo em questão já é detentor de uma instituição bancária. Nós, como sabem, a Carrinho é dona de um banco, que é o Banco de Comércio e Indústria, e por força da forma como foi capitalizado o Banco KEV, existe também a possibilidade de tornar-se acionista direto desta instituição. O facto de já ter um banco e agora a possibilidade de ter participação num outro, leva a que seja necessária uma análise por parte da Autoridade Reguladora da Concorrência. E é neste momento, nessa etapa que se encontra este projeto. O projeto está dentro da ARC e assim que tivermos um parecer, nós vamos pronunciar-nos sobre esse caso. E em relação a isto, nós temos connosco no estúdio o economista Pedro Coassa, que vai fazer a abordagem que se impõe em relação à análise cambial que foi feita hoje pela Comissão de Política Monetária do BNA. Doutor Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina, obrigado. É uma desaceleração mesmo?
Sim, a desaceleração no nível de preços, especificamente no índice de preços ao consumidor amplo de Angola, que se prevê, portanto, registrar-se nos próximos tempos, pode ser atribuída, em certa medida, às intervenções que o Banco Central tem vindo a fazer no mercado cambial, o que, de alguma maneira, tem gerado melhores expectativas por parte dos agentes econômicos. Conforme já referenciado aqui anteriormente, quando a gente analisa uma economia de mercado, o fator expectativa é muito importante por parte dos agentes econômicos, fundamentalmente por parte daqueles que promovem, portanto, o lado da oferta da economia. Vemos um Banco Central bastante empenhado em poder manter o nível de preços controlado, em que pese haver do lado produtivo, portanto, uma fraca disponibilidade em termos de bens e serviços, o que até certo ponto acaba por comprometer no curto e médio prazo os esforços do Banco Central. Mas analisando aquilo que é a autoridade monetária em si, há um esforço muito grande e vê-se que isto, à medida que passa, vai resultando, portanto, no maior controle da inflação. O que pode, em certa medida, vir a atrapalhar um pouco é justamente este ajuste que acabamos de verificar dos preços dos transportes, tendo em conta que existem dois mecanismos, portanto, de transmissão deste processo que agora vai se verificar. Inicialmente, quando a gente analisa o fator transporte, ele em si é um componente fundamental no índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Por outro lado, um aumento no custo do transporte acaba por afetar também outros preços a partir do momento em que os transportadores repassam este custo ao frete. Mas, quando a gente analisa numa perspectiva um pouco mais ampla, eu penso que isto não poderá afetar significativamente a inflação, tendo em conta que a formação de preços não depende unicamente do preço, portanto, dos combustíveis, tanto em termos de óleo diesel quanto em termos da gasolina. E a par de tudo isso, ainda há aquela intenção de Angola produzir mais barris de petróleo. Esta medida que o governo, especificamente que o presidente João Lourenço, terá solicitado quando da tomada de posse do novo Conselho de Administração da estatal petrolífera Sonangol, de aumentar a produção nacional, era esperado no sentido de que quando o governo anuncia a retirada do país na OPEP, isto sinalizava de que até certo ponto Angola não estava satisfeita, com as cotas de produção que a organização impunha a seus Estados-membros, tendo em conta que são países que possuem características e interesses nacionais diferentes e possuem graus de desenvolvimento produtivo e um quadro macroeconômico, especificamente fiscal, diferente. No caso particular de Angola, uma economia ainda com uma baixa produção e que depende fundamentalmente da exportação desta commodity, fazia todo sentido retirar-se desta plataforma multilateral de concertação econômica ao nível internacional. E isto, até certo ponto, vai ser positivo para o país, no sentido de que, aumentando a nossa produção, vamos também poder ter maior espaço de manobra fiscal para poder equilibrar as contas públicas, que têm afetado muito, portanto, os recursos disponíveis, que deveriam ser disponibilizados para o investimento produtivo, na medida em que um governo, quando tem um déficit orçamentário, ele recorre, portanto, ao financiamento, tanto internacional ou doméstico, para poder financiar o seu déficit. E isto, até certo ponto, acaba por ser prejudicial para a poupança, tanto pública quanto privada, e, consequentemente, para os recursos para o investimento. Vamos voltar a dar uma olhada na possível desaceleração dos preços dos produtos de amplo consumo e aliar a isso ao fator de que estaria na hora do setor produtivo dar as caras. Sim, mas quando a gente fala de desenvolvimento produtivo, isto não ocorre num período de 1 ano, 5 anos, tampouco 10 anos, ou melhor, 10 anos. Estamos a falar de uma questão associada à diversificação da economia, consequentemente à industrialização. É um processo muito longo, de longo prazo. Portanto, que se dá através de uma combinação de esforços e, portanto, variáveis que se relacionam mutuamente, não é? O fator fundamental que o país precisa ver é justamente melhorar o seu quadro
de instrumentos que possam promover maior financiamento ao empresariado local, mas também criar um conjunto de políticas que possam favorecer a entrada maciça do investimento produtivo transnacional. É isto que vai poder levar ao desenvolvimento produtivo e, consequentemente, melhorar a oferta de mais produtos e bens, ou seja, produtos, né, e serviços para a economia angolana e, consequentemente, controlar o índice de preço ao consumidor no longo prazo. Muito obrigada, Dr. Pedro Quassa, por ter estado connosco mais uma vez. Já sabe, contamos consigo em breve. Muito obrigado e vemo-nos em breve. Até já. E é sobre investimento que continuamos a falar. Novos acordos de cooperação foram assinados hoje entre Angola e o Sultanato de Oman. Os memorandos reforçam o intercâmbio em vários domínios, com foco na diversificação da economia nacional. Angola e o Sultanato de Oman assinaram uma série de acordos de cooperação que abrangem os setores econômico-financeiros, marcando um importante avanço nas relações bilaterais entre os dois países. A cerimônia de assinatura contou com a presença do Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, a Ministra das Finanças, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social e o Ministro do Turismo. No âmbito das ações que temos vindo a desencadear da diplomacia económica, da atração de mais investimentos para a República de Angola, o Oman e as suas instituições também veem oportunidades no país e vêm tanto com este propósito, tanto de sinalizar esta vontade de também em Angola realizar investimentos nos mais variados domínios. Portanto, nós temos espaço e os acordos prevêem, quer no setor financeiro, agrícola, a indústria transformadora no geral. Portanto, são setores em que devemos contar com, pelo menos, este forte engajamento, essa vontade que ela aqui expressa. Tal como explicou José de Lima Massano, esses acordos visam fortalecer a cooperação no domínio geral, olhando a promoção da diversificação da economia em ambos os países. É a primeira vez que temos em Angola uma delegação oficial, tanto do Oman, mas vemos também, por isso, com grande expectativa, a possibilidade de essa relação ser estreitada, quer neste domínio que se coloca, tanto económico ou financeiro, mas depois as relações de amizade e cooperação em todos os outros domínios entre Angola e Oman. Do lado do Sultanato de Oman, a delegação presente no Palácio Presidencial foi representada ao mais alto nível, liderada pelo príncipe herdeiro Said de Yazin Aitan El Said. E 6 contratos de investimento privado foram hoje assinados aqui em Luanda pela Apex, Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações. São contratos com um valor global que está acima dos 350 milhões de dólares, destinados a vários setores da economia nacional. No total, foram assinados 6 contratos para projetos de investimento, avaliados em mais de 350 milhões de dólares. Os contratos assinados estão centrados nas áreas hospitalares, indústria de transformação e de alumínio, agroalimento e da energia solar e imobiliário. Começam a surtir os efeitos da diplomacia que Angola tem vindo a fazer neste período. Como já disse noutras ocasiões, é um processo que é lento, demorado, é um processo que é de confiança, mas que começam a surtir os seus efeitos, né? E pensamos nós que nos próximos tempos teremos mais projetos e que a materialização efetiva seja de facto prática. Segundo a Apex, o compromisso de Angola é fortalecer a economia nacional através do desenvolvimento de setores-chave, como é o caso da indústria e da energia. Quando as intenções dos contratos forem concretizadas, mais de 1.200 empregos diretos serão garantidos. Também aproveitar a dizer que hoje nós assistimos aqui à assinatura de vários contratos, mas contratos ou intenções de investimentos em que 76% representa o IDE, que é o investimento direto estrangeiro, neste caso chinês e francês. Vale ressaltar que, dentre os contratos assinados, destaca-se a construção de um parque industrial de alumínio com uma empresa chinesa. A estrutura estará no Bengo e vai transformar alumínio para o fabrico de produtos diversos.
Já que assinamos esse acordo de investimento privado e vamos planear para até junho, vamos fazer totalmente execução completa na obra. Primeiro, a nossa empresa Hebei Huatong vai fazer o parque industrial de alumínio na Zona Franca Barra do Dante. Utilizamos pelo menos 8 anos. Outros projetos serão realidade em diversas regiões do país. A província da Huila vai ganhar o Quilemba Solar, voltado à produção de energia solar. O Bengo ganha também a Safecomex, para a produção de óleo alimentar, farelo e soja. Luanda vai merecer uma fábrica de soro hospitalar e outra para o fabrico de mobiliário. Já Benguela vai contar com um projeto na vertente de captura e transformação de pescado. Vamos atuar no domínio farmacêutico, concretamente no fabrico de soro, de todo o soro hospitalar, desde o lactose, destrose ao soro fisiológico. O nosso objetivo é produzir o suficiente para que o país torne-se autossuficiente naquilo que é o consumo do soro hospitalar. O próprio ambiente de negócio está a melhorar, as condições criadas pelo Executivo também são favoráveis. Neste sentido, os empresários têm que fazer o seu papel. E o nosso papel é produzir, criar riqueza, postos de trabalho. E é nesse sentido que aqui estou. O Presidente da República seguiu hoje para a província do Namibe e começa amanhã uma jornada de trabalho que deve ser marcada por uma agenda intensa. Destaque para a inauguração de infraestruturas no Parque Nacional do Iona. Ao longo da jornada, o chefe de Estado vai igualmente constatar a dinâmica socioeconómica da região. Aí continuamos no Namibe, província que conta com novos meios para o reforço das operações de limpeza e gestão dos resíduos sólidos. São meios entregues no quadro do Programa de Inserção Social de Catadores de Lixo, lançado hoje na província pelo Ministério do Ambiente. O lixo é um problema de saúde pública que afeta os angolanos já há vários anos. A reciclagem do lixo poderia gerar empregos, reduzir o impacto ambiental e contribuir para a inclusão social. É nesta perspectiva que o Ministério do Ambiente lançou esta sexta-feira, no Namibe, o projeto de inserção social de catadores de lixo, designado PICAR. O projeto vai beneficiar cooperativas de 3 municípios do Namibe numa primeira fase. Recebemos um kit, uma moto basculante, a paz, nacinhos, e o kit completo para a recolha de resíduos na cidade de Moçambique. Isso é mais um input para o trabalho que nós já exercemos. Nós vamos trabalhar no sentido de recolher os resíduos sólidos a nível daqui do município sede, ao domicílio, e também participar nas campanhas de limpezas nos setores públicos. Me sinto feliz por ser alguém que foi abrangido por esse projeto de iniciativa do governo, sim, agradeço. E com isto me sinto digno de participar e já consigo dar sustentabilidade à minha família. O projeto nasce para conferir mais dignidade aos catadores, tendo em conta as condições precárias em que esta atividade é desenvolvida. É imperioso compreendermos que os catadores não são apenas coletores de materiais recicláveis, mas também agentes de mudança ambiental e social. Eles desempenham um papel essencial na redução da quantidade e qualidade de resíduos enviados para os nossos aterros, na conservação dos recursos naturais e na mitigação dos impactos ambientais adversos causados pela produção excessiva de resíduos. De acordo com a Ministra do Ambiente, os catadores desempenham um papel importante na mitigação de impactos adversos causados pela produção excessiva de lixo. Este projeto surge como uma resposta a esta realidade, na busca não apenas de uma melhoria da sua condição de vida, mas também do trabalho de catadores. Temos feito tudo para que seja um exemplo, não só na nossa província, mas também a nível do país,
em relação à limpeza, em relação ao embelezamento, em relação à recolha e tratamento dos resíduos sólidos. Os beneficiários foram capacitados em matéria de legislação ambiental e outros temas importantes. O PICAR é uma realidade em várias províncias como Luanda, Malange, Huila, Huambo e outras. 42 cooperativas foram abrangidas em todo o país e 1.500 postos de trabalho foram criados. Estamos a informar no Girassol Jornal. O próximo bloco, o destaque para os desafios nos setores da agricultura e pescas a nível da SADC. E ainda, reportagem da semana, detalhes sobre a asma, doença crónica que afeta milhões de pessoas lá em todo o mundo. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. É o regresso das notícias na segunda parte do Girassol Jornal. A vice-presidente da República recebeu hoje em audiência a representante da Organização Mundial da Família. E o diálogo foi dominado pelo essencial sobre um acordo que deve ser rubricado em breve entre Angola e a organização. Vale lembrar que o nosso país foi indicado para ser a capital mundial da família até 2025. Angola foi escolhida para ser a capital mundial da família até 2025. É a primeira vez que o país recebe este título. A representante da Organização Mundial da Família, Daisy Krustra, disse que Angola tem carta branca para definir as prioridades de projetos que vão fazer parte do protocolo que será rubricado brevemente. A responsável falava nesta sexta-feira depois de ter sido recebida em audiência pela vice-presidente da República, Esperança Costa. Nós temos um strategic framework dos programas e projetos e políticas que a Organização Mundial da Família advoga e faz. Nós não escolhemos o programa que vamos fazer aqui, mas, pelo contrário, nós vamos ter uma assinatura de um protocolo e Angola, então, vai preparar o que ela precisa para nos apresentar e daí, em conjunto, vamos escolher aquilo que o país precisa e não o que nós queremos. Daisy Krustra fez saber que aproveitou a ocasião para, com a vice-presidente, analisar questões relacionadas às ações que visam o empoderamento das famílias. Bom, nós abordamos exatamente como vamos fazer daqui para frente, como será o nosso trabalho conjunto, quais serão as primeiras ações que vamos conversar e quais os primeiros projetos a escolher. Então, esse foi a nossa conversa. E, claro, passar a ela o troféu que trouxemos para o presidente e também dar uma lembrancinha para ela. Da parte de Angola, a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher avançou que as prioridades serão definidas no quadro da valorização das famílias e das suas competências. No âmbito da valorização da família e reforço das suas competências, elas têm várias atividades, entre as quais o jango de família, os casais felizes. Temos a saúde sexual e reprodutiva, a questão que nós temos estado a debater é a forma como jovens, adolescentes e crianças com 12, 13 anos têm se tornado mães e com uma carga, com uma responsabilidade muito grande. Portanto, tudo à volta da família será analisado. Estamos a ver o que é a proposta da Organização Mundial da Família e aquilo que nós vamos encaixar como tarefa que se enquadra no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento e nosso Angola 2025. Angola acolheu o ato central do Dia Internacional da Família, celebrado na passada quarta-feira, 15 de maio, sobre o lema Investir nas famílias e no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estão reunidos aqui em Luanda os ministros das Pescas e da Agricultura da SADC. O encontro de alto nível analisa os desafios nos setores. E está focado na sustentabilidade e garantia de segurança alimentar. O fenómeno da seca e da fome que assola alguns países da região está em destaque. Mais de 50 milhões de habitantes da região da SADC foram afetados com o fenómeno da seca e fome. O quadro que preocupa as autoridades dos 12 países que compreendem a comunidade se destaca entre os que necessitam de intervenção urgente para a sua resolução. Como vê,
do lado da África Oriental, temos cheias que afetam, destroem as culturas, destroem casas. Pelo contrário, do lado ocidental, que é o nosso, temos estiagens mais ou menos longas, que se podem considerar mesmo períodos mais ou menos de seca. São dois fenómenos contrários, mas ambos concorrem substancialmente para a degradação de tudo que é sistema agrícola e concorrem prejudicialmente para a segurança alimentar das nossas populações. Face aos fenómenos naturais que colocam em risco a subsistência dos habitantes da região, os ministros e altos funcionários da SADC estudam mecanismos para contrapor o problema. Em termos de agricultura, os principais pilares são a mecanização, preparação mecanizada de terras, as sementes melhoradas, portanto discutiu-se também aqui um quadro harmonizado de sementes. Os fertilizantes, discutimos aqui um quadro harmonizado de fertilização e de fertilizantes. São fatores, pilares que são comuns aos países da nossa região. Então, as recomendações é que todos os países da região façam investimentos para superarmos os déficits que a África, essa região da SADC, ainda tem. Angola, África do Sul, Moçambique e Namíbia são os países que detêm o maior espaço marítimo e maior volume de desembarque a nível da região. Os 4 países representam 70% do pescado capturado na SADC, um fator que dá vantagem para o Estado angolano, num espaço onde a aquicultura também tem lugar. Os dados por si só dizem tudo, há uma tendência crescente. O país, por exemplo, em termos de volume de produção aquícola, durante os últimos 2 anos cresceu a cerca de 100%, portanto houve um aumento de quase 100%, à semelhança de outros estados como a Zâmbia, entre outros, da região. E foi aprovado a nível dos ministros, dos estados-membros, o projeto denominado Pro-Fish Blue. E neste projeto, portanto, existem linhas de financiamento específicas para o fomento do subsetor da aquicultura. Reunião dos ministros e altos responsáveis da SADC, que abordou, entre os vários temas, a implementação da Declaração de Malabo de 2014 sobre agricultura e o Plano de Investimento Agrícola 2023-2030. Gosto pela Kizomba. Desenvolvimentos em destaque. E avançamos com a atualidade internacional. A África do Sul encerrou a missão de resgate em edifício que desabou. O assunto mereceu destaque e está no Compacto Internacional que é desenvolvido agora pela Edna Firmino e desenvolve também outras matérias. Edna, boa noite. Olá, Kina, Simeão, boa noite. Olá, Edna. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Os trabalhos de resgate e recuperação foram concluídos nesta sexta-feira no local do desabamento de um prédio em George, na África do Sul. Após 12 dias de esforços, 33 pessoas foram confirmadas como mortas e 19 ainda estão desaparecidas. O fim da exaustiva operação de resgate que ocorreu no município de Western Cape, na África do Sul. O ministro provincial do governo local e assuntos ambientais e planeamento do desenvolvimento informou que 62 pessoas estavam no local da construção quando o colapso ocorreu no dia 6 de maio. 10 pessoas ainda estão hospitalizadas e 19 receberam alta. Outras notas internacionais acompanhem. O chefe dos direitos humanos da ONU disse nesta sexta-feira que está horrorizado com a escalada de violência perto de Al-Fashir, no Sudão, e manteve discussões esta semana com comandantes de ambos os lados do conflito e alertou sobre um desastre humanitário se a cidade for atacada. Centenas de milhares de pessoas estão abrigadas em Al-Fashir sem suprimentos básicos, em meio a temores de que os combates nas proximidades se transformem numa batalha total pela cidade, o último reduto do exército sudanês na região ocidental de Darfur. O escritório de
de Direitos Humanos da ONU disse que 58 pessoas foram mortas nos arredores de Al-Fashir desde a última semana. Centenas de polícias com equipamento de choque invadiram um acampamento pró-palestino na Universidade da Califórnia em Irvine esta sexta-feira, depois que um contingente de manifestantes ocupou e fechou um prédio universitário próximo nesta quarta-feira. O caos se seguiu no campus da Universidade de Irvine quando mais de 100 mil polícias de 8 agências de aplicação de lei próximas prenderam 50 pessoas, incluindo alguns membros do corpo docente. A administração da universidade solicitou a intervenção da polícia quando um prédio vazio foi ocupado por estudantes, mas resultou na eliminação definitiva de todo o acampamento de protesto ao ar livre. Os críticos dizem que este foi mais um dia negro na história da Universidade da Califórnia, devido ao seu fracasso em proteger a liberdade de expressão. Os eslovacos continuam divididos enquanto o país se recupera das consequências da tentativa de assassinato do primeiro-ministro Robert Fico. Lubos Oswaldo, vereador de 41 anos em Handlova, Eslováquia, disse que a tensão e a raiva entre os eslovacos têm vindo a aumentar desde as eleições do ano passado. Os políticos pró-Fico discutiram com os seus oponentes sobre questões como as vacinas contra a Covid-19, os freios e contrapesos democráticos, a liberdade dos meios de comunicação social e a influência estrangeira sobre a Eslováquia, em debates que lembram as tensões nas vizinhas Polónia e Hungria. O presidente russo Vladimir Putin garantiu nesta sexta-feira que a Rússia nunca se recusou a ter conversações de paz com a Ucrânia, mas foi Kiev quem encurtou as negociações e optou por lutar, instigado pelos seus manipuladores ocidentais. A Rússia foi enganada quando retirou as suas forças da proximidade da capital ucraniana na primavera de 2022, como pré-condição para as negociações, disse Putin aos jornalistas em Harbin nesta sexta-feira, na última paragem de uma visita de Estado de 2 dias à China. Está contada a atualidade internacional, nós voltaremos amanhã. Quem recebeu uma boa noite, continuação no último jornal. Boa noite, Edna, obrigado. Muito bem, Edna, bom descanso. O governo provincial de Luanda juntou hoje parceiros sociais para debater em seminário sobre toponímia. Aspectos antropológicos e culturais e vantagens económicas das cidades com a toponímia estruturada dominaram o encontro. Desde 2009, o processo de atualização e reorganização da toponímia vem sendo implementado e todos os municípios estão engajados neste processo. Por esta razão, o governo provincial de Luanda organizou seminário sobre o tema em abordagem para explicar os vários aspectos que compõem a toponímia. Proceder à atribuição de topónimos, proceder à correção de topónimos, de modo a que todas as unidades tenham um nome de referência. Verificamos a necessidade de se proceder de se realizar este seminário a fim de que harmonizemos os procedimentos e as formas de atuação. Assim, estamos aqui a abordar temas como o ordenamento jurídico sobre a toponímia, nomeadamente a Lei 16. Estamos a abordar os aspectos da antropologia cultural do topónimo, portanto, por todo o nome tem um significado, tem uma referência com o meio, com as pessoas, com a cultura em o qual está estabelecido. E temos os aspectos técnicos, nomeadamente o procedimento no tratamento do topônimo, não é? Desde o momento da atribuição do nome, à auscultação da comunidade do qual esse topônimo provém ou vai ser entregue, o aspecto da georreferenciação, as memórias descritivas, se forem antropônimos, as biografias dos nomes atribuídos. Domingos Agostinho fez saber também que se pretende resgatar nomes históricos nacionais e africanos e que é um trabalho contínuo e sem data para o seu término. A toponímia é um processo contínuo. Sempre há de haver novas unidades territoriais para serem nomeadas. Estamos a crescer em termos de centralidades. Agora é o processo de atribuição de topónimos, de atribuição de lotes de terras. Essas ruas, essas unidades territoriais terão que ser nomeadas. Então, o processo continua. Preservar a memória coletiva das comunidades. Portanto, esses nomes vão de aparecer.
3 órgãos são responsáveis para a atribuição e definição dos topónimos, segundo o diretor do Gabinete Jurídico do Governo Provincial de Luanda, Edson César. O regime jurídico da toponímia, portanto, nós temos a lei que estabelece os princípios e as regras sobre a toponímia. Temos o regulamento desta lei que visa, para efeito, definir quais os procedimentos para a atribuição de topónimos, bem como o regulamento também estabelece as competências. Neste caso, teríamos aqui três órgãos com competência para a atribuição de toponímia, nomeadamente a Assembleia Nacional, o titular do Poder Executivo, bem como o governador provincial, ouvido o Conselho de Auscultação do município. A sessão de abertura do seminário foi feita pelo vice-governador para a área política e social, Manuel Gonçalves, e contou com a presença de várias entidades do governo provincial de Luanda. E na reportagem da semana, hoje temos as atenções centradas na asma. Com detalhes sobre a doença crónica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E a reportagem é da Susana Ângelo. Vamos acompanhar. Eu uso a minha bomba de ar porque às vezes eu fico sem respirar por conta dos problemas dos pulmões. E também pode ser uma vantagem porque eu tenho a minha família mais perto de mim. Eles cuidam melhor de mim. Deu mais carinho, mais amor. O diagnóstico de ZAC para a asma chegou bem cedo, aos 10 meses de vida. Olha, o momento mais difícil foi quando ele teve uma crise muito forte mesmo. Os pulmões automaticamente deixaram de apanhar, de receber ar. E nós fomos a correr e a médica disse, olha, os pulmões estão fechados. E eu disse na médica, fechado como? Ele não consegue respirar. A doença é crônica, muito comum e varia de leve a grave. Os sintomas da asma são tosse seca persistente, pieira ou chiado no peito, sensação de aperto, dificuldade de respirar, que pode piorar nas primeiras horas da manhã e à noite. Um quadro grave pode levar à morte, esclarece a pneumologista Teresa Chivinda. Quando não tratada, é potencialmente fatal, porque podem surgir crises muito graves que façam com que a pessoa vá ao banco de urgência, porque ninguém consegue ficar sem respirar, não é? Esse estreitamento das vias respiratórias pode ser tão grave que pode levar mesmo à morte. Um problema de saúde com grande impacto no modo de vida dos doentes e das pessoas à sua volta. Em alguns casos, o responsável da não realização de sonhos. Já perdi algumas oportunidades na vida por causa desta mesma doença. Perca de um curso escolar, né, por ser asmático, que não poderia frequentar o mesmo. São pessoas que estão frequentemente com necessidade de faltarem ao trabalho, não terem aquela produtividade porque estão sempre com sintomas. A mãe de Zac, o menino do princípio da nossa reportagem, conta que tudo começou com uma gripe, seguida de tosse e, consequentemente, febre alta. Aos olhos dos pais, uma pneumonia. Entretanto, o resultado clínico foi como um banho de água fria. Foi um impacto muito grande porque ver o filho sem conseguir respirar é complicado. Mudou a maneira das coisas estarem em casa, não há perfumes em casa, não há ambientes, não há cheiros muito ativos. Portanto, são coisas que não estávamos habituados a fazer. Sobre a doença, os angolanos pouco ou nada sabem. Como não se fala muito sobre a asma, eu não tenho assim muito conhecimento sobre a asma. Sei que ela existe. Sei apenas que é uma doença, não sei como é que é usada, não sei como é que vem, mas causa insuficiência de ar no pulmão. O que é a asma? O mestre em saúde pública, Jeremias Agostinho, tem a resposta. Bem, a asma é uma doença que resulta de uma reação exagerada do organismo a substâncias alergênicas, ou seja, todas aquelas substâncias que quando entram em contato com o sistema respiratório do doente
acaba por desencadear um conjunto de reações. A produção exagerada do que nós chamamos de muco a nível do sistema respiratório, dificultando a respiração do paciente. E esta inflamação condiciona um estreitamento dos brônquios, uma diminuição do seu calibre, o que faz com que as pessoas sintam constantemente dificuldade em respirar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que diariamente pelo mundo morre mais de 1000 pessoas só de asma. O número de doentes ronda os 300 milhões e até o próximo ano, 2025, este número pode crescer para 400 milhões de doentes asmáticos. Não existem no país estudos que permitam saber quantos angolanos estão acometidos com a doença, mas os especialistas avançam para um número maioritariamente de crianças. Estima-se que cerca de 20% da nossa população tem asma. Nós estamos a falar de um número populacional bastante elevado. Nós não temos estudos de âmbito nacional que nos permitiriam dizer quais os grupos sociais mais atingidos. 60% a 70% das pessoas afetadas são crianças com menos de 10 anos. E então isto também acaba por ser um fator preocupante. Manter o ambiente limpo, arejado, aspirado, manter os filtros dos aparelhos de ar-condicionado limpos. No ambiente laboral também é importante que se garantam esses métodos de higiene ambiental. Praticar atividade física, que ajuda a melhorar a função e a capacidade pulmonar. Não só a natação, como muita gente diz que é boa para a asma, qualquer atividade física, mas para que consigam, também é importante que façam medicação de manutenção conforme a prescrição do seu médico. Do ponto de vista ambiental, também evitar exposição a pólenes de árvores, pelos de animais, ácaros, alguns inseticidas. No nosso meio usa-se muito o famoso Shelltox, o dragão, e na nossa prática clínica temos notado que muitas pessoas têm constantemente exacerbações ou crises de asma no contexto da exposição a esses inseticidas. O investimento cada vez mais encarecido dos fármacos e aparelhos tem sido a porta aberta para a negligência da doença. O salbutamol, em menos de um ano, ele passou de 2.500 kwanzas para 15.000 kwanzas na atualidade e ainda assim é extremamente difícil de encontrar. Então, estamos a falar aqui que é extremamente difícil. A própria bomba que o utente também usa para fazer as nebulizações quando estiver em crise aguda, o preço também quase que quadruplicou. Eram 1.500 kwanzas e agora estão a ser comercializadas a um preço que varia de 12 a 19.000 kwanzas. Essas doenças são crônicas, não é? E isto dificulta um bocadinho o cumprimento da medicação e o tratamento correto. A asma não tem cura e nem por isso deve ser encarada como uma sentença de morte. Perceba. O amor dos pais superam tudo. A reportagem da semana, tema importante, espero que tenha aprendido. E amanhã tem reposição. Pois. E no próximo bloco falamos de desporto e mais, não? Pois é, não perca ainda os motivos que tornam o estilo de dança kizomba um dos preferidos pelos cidadãos estrangeiros que vivem em Angola e não só. Seguimos para um intervalo breve, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Até já. Ora bem, já estamos de volta e com desporto. E com Manuel da Cruz, que também já chegou. Manuel, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Começamos com o futebol nacional. Girabola Alegria do Povo. O técnico adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, antevê partida difícil diante do Cabo Escórpio do Palanca.
Mais uma batata quente avizinha-se no principal campeonato de futebol do nosso país. Trata-se do duelo mais esperado da jornada 27 do Gira a Bola Alegria do Povo entre o Petro de Luanda e o Cabo Escorpe do Palanca. No último encontro, o conjunto tricolor empatou sem golos diante do 1º de agosto, ao passo que a equipa da RUEF do Palanca perdeu diante do Sagrada Esperança da Lunda Norte por 3-2. Para o treinador adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, o duelo inspira cuidados, mas o seu conjunto fará de tudo para conquistar os 3 pontos. Existe pressão, mas a pressão é normal e é natural, faz parte do nosso dia a dia e faz parte da atividade que exercemos. A pressão é logo desde o início do campeonato. Uma equipa como a nossa, é normal que haja essa pressão e o que devemos fazer é lidarmos com ela, não é, para que ela não seja um elemento negativo para nós. Por isso nós sabemos lidar com essa pressão. Temos estado pressionado todos os dias e isso é normal, faz parte da vida de um desportista, dos jogadores e de nós como equipa técnica, mas nós sabemos lidar com ela e certamente vamos usar essa pressão como uma mola impulsionadora, não é, para nos ajudar a atingir os nossos objetivos, mas o objetivo é conquistado de jogo em jogo e o jogo amanhã é contra o Cabo Escorpe, é nele que estamos focados e estamos a preparar tudo para ver se conseguimos ser mais fortes que o adversário dentro das 4 linhas. Este será o duelo número 29 no histórico entre as duas formações. O Petro de Luanda leva neste momento 13 vitórias contra 8 do Cabo Escorpe e 7 empates. Os tricolores marcaram 42 golos contra 26 da equipa da RUEF do Palanca. Jogo de campeões e ainda do Campeonato Nacional, o Interclube vai ao terreno da Académica do Lubito para o jogo da 27ª jornada. Para o técnico Budunha, o grande objetivo é continuar com a sequência de bons resultados. Com o combinado da polícia vir de 2 vitórias consecutivas no Girabola, na jornada 27, o Interclube vai se deslocar até a província de Benguela para enfrentar a Académica do Lubito. Para o treinador principal do Inter, Budunha, a equipa está motivada para o embate e aplicou nota positiva ao adversário. Jogo bastante difícil, com uma equipa motivada que também vem de uma vitória fora de casa, com Bravos do Maqui, e penso que será um jogo muito difícil tanto para o Inter como para a Académica de Lubito. Mas nós estamos num processo de progressão também e tudo vamos fazer para continuar a manter os níveis de performance que temos tido nos jogos e tentar lutar para a vitória. Esse é o nosso objetivo. Quanto ao estado clínico da sua equipa, o técnico do Inter afirmou que tem havido muito esforço por parte dos seus atletas. Isso por causa da sequência de jogos na competição. É claro, nessa fase final do campeonato, o cansaço e depois com a particularidade dos jogos serem de 3 em 3 dias, eu acho que durante essas últimas 2, 3 semanas nós fizemos mais de 10 jogos e é muito difícil para uma equipa com poucos recursos. Mas, mesmo com poucos recursos humanos, nós estamos a fazer tudo para gerir da melhor forma o esforço dos jogadores e conseguir manter a equipa num nível de performance e competitividade bom. Então, nós vamos continuar e espero que os jogadores deem tudo de si e que lutem do princípio ao fim para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Nesse momento, na tabela classificativa, o conjunto da polícia ocupa a 9ª posição com 30 pontos. Já a Académica está na 10ª posição com 24. O duelo será realizado neste sábado às 15 horas no Estádio do Buraco. Bastos Kisanga ter um bom início de época no Botafogo no Brasil. Kena e Simeão, tudo dito, estamos juntos. Estamos juntos, Manuel. Até amanhã. Dançar não é para todos e, como muitos outros géneros de diversão, exige paciência e até investimento, em alguns casos, para quem quer aprender. E é o que muita gente faz nos dias de hoje. E aqui zomba é dos estilos solicitados nas escolas. O interesse de cidadãos estrangeiros em aprender tem sido bem maior. Tal como amar, dançar também não tem idade. E isso vê-se bem nos passos da pequena Augusta de 12 anos. Uma das centenas de pessoas que vão à Baía de Luanda
para arriscarem o chão num passo de dança. Já tenho estado aqui, cheio divertido. Isso ajuda por bem-estar do corpo humano. A festa ao ar livre acontece ao som de um património histórico-cultural nacional, a Kizomba, numa iniciativa do movimento Kizomba na Rua, que tem mais de 12 anos e se originou no primeiro concurso nacional de Kizomba. Na altura, tínhamos dificuldade das redes sociais e só nos encontrarmos no casting, que era o casting, uma vez por ano. Então surgiu a ideia, para além de, em vez de nos encontrarmos uma vez por ano, arranjamos uma forma de nos juntarmos e dançarmos. Era uma coisa que nós gostamos muito de fazer. O Kizomba na Rua é uma atividade filantrópica, sociocultural. Temos esse objetivo, é incentivar as pessoas a dançarem Kizomba e Semba. Ou seja, as pessoas virem para aqui, partilharem as suas energias, da zungueira, do estudante, do trabalhador, pessoas de vários estratos sociais, tudo em prol daquilo que é a nossa cultura angolana. O movimento conta com mais de 20 professores que emprestam seu saber a custo zero e a intenção é espalhá-lo por todo o país. Todo mundo que vem para aqui dançar o Kizomba e Semba, vem aqui se diverte. Aqui vem mesmo para desnuviar a mente. Há momentos que às vezes nós saímos estressados em casa, mas quando chegamos aqui, quando começamos a dançar, aquele estresse todo acaba. Nós não temos apoio nem de nenhuma instituição pública ou privada, não temos apoio e fizemos ao nosso custo, ou seja, arranjamos a forma de tirar do nosso próprio bolso para poder conseguir manter aqui a coluna, o computador. Estamos enfrentando muitas dificuldades até aqui, que é para conseguirmos termos uma lâmpada em condições. Nós queremos expandir o movimento e sentimos essa dificuldade. Aprender a dançar aqui mesmo, sempre na rua, isso é muito bom. A condição para fazer parte da festa é só uma: ter vontade de dançar. Acho que é uma iniciativa muito boa. As pessoas que realmente aprendem a dançar aqui. Eu, quando vim para aqui, não sabia dançar e consegui aprender. Esse é o ambiente que se vive todos os domingos na Baía de Luanda. Aqui ninguém fica fora da festa. Aos pares ou sozinho, todo mundo dança. Quem não sabe, aprende. E quem sabe, ensina e aperfeiçoa os passos. Entretanto, até mesmo quem não arrisca arriscar, não deixa de apreciar. É uma coisa única. A Kizomba é uma dança angolana e vocês executam de forma muito natural e única. Não ouvi falar da Kizomba apenas em Angola, mas até no meu país. Esta iniciativa estaria a tirar muitos jovens andarem simplesmente no mais caminho para que consigam obter um bom caminho certo. Para quem gosta de umas passadas, vale sempre a pena passar pela Bahia. Às vezes chego aqui estressado e quando saio daqui, saio feliz. Por isso, gosto da dança, gosto de apreciar. Até que é muito boa, porque aproveito mesmo a dizer para todos que não sabem dançar, é melhor virem mesmo aqui. O movimento Kizomba na Rua reúne-se na Baía de Luanda todos os domingos, a partir das 18 horas. E agora, esta que não deixa de ser uma das principais matérias que marca o dia. Representantes do Sindicato dos Jornalistas estiveram hoje na Assembleia Nacional para tratar de questões relacionadas à classe jornalística no país. No encontro com a 7ª Comissão da Assembleia Nacional foi abordada a preocupação dos baixos orçamentos em alguns órgãos de comunicação social, públicos e privados. No encontro de trabalho conjunto entre o Sindicato Nacional de Jornalistas e a 7ª Comissão da Assembleia Nacional, foram discutidas questões relacionadas à liberdade de imprensa e o papel dos operadores de comunicação social em Angola. O encontro concentrou-se nas preocupações crescentes sobre a liberdade de imprensa dos órgãos de informação. Além disso, os direitos e deveres dos jornalistas foram destacados como aspectos essenciais a serem considerados. E que a prática do jornalismo sirva fundamentalmente o interesse público, não é? Portanto, que é informar, ser informado e, naturalmente, a questão da isenção e imparcialidade, a verdade e a objetividade são, digamos assim, valores estruturantes desta atividade tão crucial para a efetivação do sistema democrático do nosso país. A preocupação levantada pelo Sindicato de Jornalistas foi o desafio representado pelo monopólio na comunicação. Os participantes expressaram receios sobre a concentração de poder em poucas mãos e esta concentração, segundo os argumentos, poderia minar a diversidade de perspectivas e vozes na mídia angolana, comprometendo assim a sua integridade e independência.
O Ministério da Comunicação é um órgão que superintende a atividade. Superintender é aferir se a atuação do órgão, da empresa, é conforme à lei, é conforme, por exemplo, o contrato de programa e outros instrumentos que regem a gestão financeira, administrativa da empresa, e nunca editorial. No entanto, o encontro não se limitou apenas a identificar problemas, mas também a buscar soluções. Que nós falamos aqui de 2 pontos que a juventude participa, na academia e na igreja. Então, podiam trazer, já trouxe alguns exemplos, podiam trazer também de que forma as instituições públicas, nós nesse caso 7ª Comissão, Cultura, Religião, Juventude, Desporto e Comunicação Social, de que forma nós, que estamos diretamente ligados a essa área, podemos levar para os ministérios e dizer que a partir de agora temos aqui um estudo e sugerimos que o investimento não seja apenas na construção de centros ou nesse envolvimento, mas que também seja para este envolvimento. E está tudo dito nesta sexta-feira. Nós voltaremos a estar juntos amanhã. Esta equipa regressa na segunda-feira, mas o Girassol Jornal volta amanhã às 19h45 com Adilson Garcia e Janete Meio-Dia. Fiquem bem. Estamos juntos. Boa noite. Passe bem.